Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. No nosso programa de hoje, a gente recebe Tine e Andreasen Lopes, do projeto Roupa. Tudo bem, Tine? Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda aqui à TV Câmara. É um prazer receber você aqui para falar desse projeto que já está há tanto tempo aqui em Taubaté, né? Sim. É muito bom estar aqui para poder falar um pouquinho, divulgar um pouquinho e incentivar as pessoas a ser um pouco mais solidária, mostrar onde que dá para fazer uma parte. Tine, alguns chamam o projeto de rapete, mas a pronúncia correta é roupa, né? Isso, Significa roupa. esperança em norueguês. Isso. Eu acredito que é um nome perfeito para um projeto social, né? De onde surgiu a ideia de dar esse nome para o Então, projeto? quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei no orfanato como voluntária em Mogi das Cruzes. E aí, quando eu comecei pensar em fazer alguma coisa diferente, assim, um trabalho social, aí eu estava assistindo na televisão, aí uma das primeiras palavras, né, que eu aprendi aqui foi a esperança, né? E era uma das coisas que eu vi muito que faltava. Com as crianças no orfanato, as crianças que eu conhecia que moravam na rua, eles não tinham esperança. Então, era uma palavra, assim, que para mim tinha que ser isso, né? Tinha que trazer uma esperança aqui para as crianças, né? Então, foi muito válido isso aí. Aí surgiu essa daqui e falei, ficou. Legal. E doar o seu tempo em prol do próximo é uma coisa muito louvável, né? Mas eu acho que quando você sai do seu país, da sua cultura e vem se doar para o próximo de um lugar totalmente diferente, acho que tem mais valor ainda. E tem muitas pessoas aqui em Taubaté que vieram de outros países e fazem isso. O que fez você sair de lá da Noruega e vir para cá em busca desse, né, como você falou, o primeiro trabalho no orfanato em Mogi das Cruzes? Então, quando eu vim a primeira vez, em 2001, eu vim ao passeio com um conhecido meu, que ele ia fazer uma entrevista com crianças na rua em São Paulo. Eu achei assim, nossa, que legal, você vai conhecer o país de uma forma diferente e não só o turismo. Aí, Noruega, para quem não sabe, né, foi colocado acho que 6 vezes no topo da lista de países bons para viver pelo ONU, né? Então, assim, a gente não tem criança que mora na rua, não tem, uma onde tem mais igualdade, então bem diferente do que aqui. E aí, eu sempre gostei de ajudar, assim, mas quando você está lá sentado, você conversa com uma criança, por exemplo, uma criança de 8 anos, uma menina, você conversa com ela sobre como você sobrevive, né? Você vive do quê? Ué, prostituta. Não colocou essas palavras, mas assim, uma criança de 8 anos que era prostituta, outras assim, a garrafa de cola, tava todo mundo cheirando, assim, crianças. Então, assim, aquela para mim foi um choque, assim, porque quando você vê na televisão é uma coisa, mas quando você conversa com uma criança é outra coisa. E aí despertou uma vontade de ajudar mais. E aí eu também tinha conhecido um orfanato, primeira vez que eu vim, e era muito óbvio que eu tinha que voltar para fazer minha parte trabalhando no orfanato. Só que nesse orfanato eu dividi o quarto com as crianças. Então não era assim, você trabalhava de voluntário, podia fechar a porta para o seu quarto, não. Era 24 horas. E aí você ouve essas histórias das crianças, alguns foi tirado dos pais porque a mãe era prostituta, morava na rua, os pais foram presos, alguns realmente eram órfãos. Então, essas histórias de cada um deles chegou um ponto, assim, no segundo ano, que eu pensei assim, que direito que eu tenho de voltar para lá, ter uma vida boa, trabalhar, né, que eu já era formado, tudo. Que direito que eu tenho de ter visto tudo isso e não fazer mais nada? Para mim era muito óbvio que, não, o seu caminho é aqui. Então, nunca nem questionei isso, né? E aí foi assim, só descobrindo, mas o que eu vou fazer? O orfanato já é um trabalho que você faz depois, né? Depois que perde a família, ou depois que a família não consegue dar conta, é o orfanato. Rua também é a mesma coisa. E todos do orfanato falaram assim, por que ninguém me ajudou antes? Por que ninguém ajudou minha família? E aí também foi ficando muito claro. Então, não, claro que a gente tem que ajudar a família, porque a família é a base. Se você consegue fortalecer a família, cuidando das crianças e fortalecendo a família, aí tem um futuro, né? E você estava Então, combatendo a causa, não né, lutando contra o efeito, sim, né? e aí você tem muito mais resultado, né? Então, com certeza, isso é muito legal. E vários são os motivos que levam as pessoas a saírem dos seus países, né, de origem para vir ajudar outras pessoas para ir buscar em outros lugares, né? Taubaté tem muitos casos assim. E
o nosso estagiário Tainan Landim vai contar um pouco dessa história aqui na cidade. Vamos acompanhar. A presença de estrangeiros em Taubaté pode ser percebida em algumas regiões da cidade. Errab Al-Sibai chegou ao Brasil em 2014. Motivado pela guerra na Síria, deixou seu país de origem para viver uma nova realidade em um país distante. É verdade, eu saí fora de Síria em 2012. Depois meu pai morreu. E meu pai trabalha dois trabalhos, trabalho de militar, ao mesmo tempo a gente tem um carro, trabalho como táxi. Dia sexta-feira, 2011, 11 de 11 de 2011. E meu pai trabalha com o carro dele, ele não voltou para casa. Depois de a gente tentar ligar de novo, não conseguiu. Depois tentei uma pessoa no hospital na Síria, na minha cidade, chama Hama. Ele falou, seu pai aconteceu um acidente com ele, quebrou a perna, pode vir aqui no hospital. O terrorista entrou no carro dele, uma coisa aconteceu, 3 ou 4 pessoas entrou no carro dele e matou ele. Esse tempo, agora perdeu meu pai, um pouquinho de tempo, não tenho vontade mais ficar lá. Antes de chegar na cidade, o sírio passou por São Paulo para regularizar seu visto no Brasil. Em Taubaté, o refugiado sírio encontrou outras condições de vida e de trabalho, além de formar uma nova família. Kebab é o prato principal do cardápio da lanchonete de comida árabe que ele comanda com a esposa no bairro Vila Edmundo. Primeiro tempo, tem gente que achou estranho. O que significa? Como esse lanche? Cardápio. Tem foto mostrar. A gente ficou explicar para a pessoa como significa, o que lanche, o que vai. E foi esse jeito, todo mundo fica gostando. Isso é diferente, uma coisa gostosa, ao mesmo tempo diferente mesmo. A taubatiana Latifa conheceu Errab durante uma viagem a Guarulhos. Conheci o Errab ele fala Eid, né? Mas para nós é Ramadã, né? Que a gente brasileiro fala Ramadã. Foi no Ramadã que teve na mesquita, né? Lá de Guarulhos. E a gente se conheceu e sei lá, foi assim um amor à primeira vista, sabe? A gente se viu, se gostou e teve um pouco de dificuldade que ele não falava bem o português, né? E a gente foi se entendendo por mímica, tradutor, né? Até que aos poucos foi aprendendo, né? Ele foi agregando, né, a nossa língua, né? Errab Al-Sibai é mais um exemplo de estrangeiro que se mudou para cá e que pode contribuir para o enriquecimento cultural do Brasil. Cultural. O projeto Roupa tem bastante disso, né? Vocês tem essa leva a cabo a importância desse enriquecimento cultural. Sim, até porque assim tem muitas coisas boas na cultura do Brasil e tem muitas coisas boas na cultura da Noruega. Aí já pega os dois, faz uma mistura bom e fica melhor ainda. Aí a gente até tem uma família agora da Noruega que está aqui, ela é professora, ela tirou licença do serviço dela para vir aqui, trouxe até os filhos dela que hoje participam do projeto. E aí para as crianças também é muito legal, porque ela não fala português, né? Mais ou menos. Mas assim, as crianças aprendem a se comunicar também fora da sua linguagem, né? Então isso é bem legal também. Fora a curiosidade, né? Sim. Eu acredito que algumas delas nunca tenham ouvido outras pessoas falarem. Da Noruega, você sempre tem vários voluntários que vêm. Só que tem crianças que acabou de entrar no projeto, que nunca viam. Então, assim, é uma coisa legal, que acho que desperta, assim, a curiosidade, mas o que tem lá fora? Então, isso é legal. Assim, Noruega também faz poucos anos que começou a ter mais estrangeiros e enriquece demais a cultura, assim, ensina a gente muitas coisas. Eu sei que nesse tempo do projeto você conseguiria listar, por exemplo, algumas coisas que são comuns na cultura norueguesa que você conseguiu implantar aqui, que faz diferença na vida das crianças? Horário. Aqui no Brasil tem muitos negócios, sempre chega atrasado, né? Então, a gente, nos últimos anos, começou a implantar, por exemplo, com os pais. Tem as doações, tem várias coisas que quem chega no horário, eles participam, né? Então, se chegou atrasado, vamos receber também, vai passar as informações. Se não, às vezes eles vão, porque vai receber uma cesta básica depois, alguma coisa assim. Mas eles têm que ver a importância de estar lá para ouvir o que a gente tem a dizer, né? Outra coisa é a alimentação, né? Então, assim, aqui no Brasil come muito açúcar. Então, a gente conseguia dar uma diminuída nisso. Tem agora uma nutricionista no projeto que trabalha fixo com a gente. Então, a alimentação, aqui é muito açúcar, muita fritura,
a gente come muito pão, mas pão integral. Então, é uma coisa que a gente conseguiu, sim, colocar lá. Mudar um pouquinho, né? Sim. E o contrário? Teve o contrário também, alguma coisa daqui que você conseguiu levar para lá e que foi bem legal? Eu acho que muito... que quando eu vou para lá, né? Eu vou lá, eu dou palestras. As pessoas de fora, eles pensam, o que é o Brasil? Tem o futebol, o carnaval e crianças na rua. Só que mostrar para eles que mesmo se você não tem muito, você pode ser feliz, porque eles têm uma imagem de coitadinho, né? O brasileiro, não sei o quê. Só que a gente vê que mesmo com pouca coisa, você pode ser feliz. Lá, muitas pessoas têm muito. E mesmo assim, eles não são felizes. Então, essa aí que talvez não é o material que vai fazer você feliz. Então, isso é uma das coisas que eu achei muito bacana com o brasileiro, que mesmo se você não tem tanto, você consegue ser feliz, ter uma família, ter uma alegria, né? Então, isso é bacana. Legal, e balancear essas duas realidades Sim. completamente Por diferentes. isso que, assim, muito... não é uma cultura que é melhor do que o outro. São diferentes. São coisas diferentes, tem coisas ruins na cultura de lá e daqui, então, e tem coisas boas. Então, tira o melhor, aproveitar os dois. Legal, e cabe a nós filtrarmos e pegar o melhor disso e aprender. Sim, com certeza. Nosso tempo do primeiro bloco acabou, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua para falar mais um pouco desse projeto Ropar, que traz esperança para as crianças aqui da Zona Rural de Taubaté. Continue aqui conosco.